Olá, sejam bem-vindos ao World Creativity Day 2020. Essa edição ela será um pouco diferente devido às restrições da pandemia do Covid. Então, eu proponho que a gente pense juntos como vamos redesenhar nossas vidas. A ideia aqui é a gente vivenciar um pouquinho o Design Your Life. Bom, para começar, é a primeira vez que eu estou filmando essa atividade. Então, gostaria de convidar vocês a prototipar essa nova forma da gente vivenciar o Design Your Life. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Cris Carvalho, sou mãe do Matheus, de 9 anos, um menino lindo. Sou casada com o Fê. E a minha vida toda profissional foi na área de marketing. Então, eu tenho vivência de mais de 15 anos na área de marketing. Mas há 3 anos, alguma coisa me fez pensar: será que eu posso pensar diferente? Será que eu posso fazer diferente? E aí, eu conheci o pensamento do design. Me especializei em Design Thinking, então há 3 anos eu sou facilitadora de workshops e palestras sobre design, Design Thinking e Design Your Life. E hoje eu sou co-founder de uma consultoria chamada Abra. É uma consultoria criativa que sensibiliza profissionais e as empresas acerca do pensamento do design. Então, gostaria de fazer uma proposta para vocês hoje. Que tal se começarmos hoje com um desafio? Como projetar algo que faça sentido para você? Ou seja, a gente projetar algo que seja importante para nós mesmos, melhorar a vida que a gente já tem, ou mudar totalmente de área. A gente está no momento desse, a gente está no momento em que estamos confinados, não estamos na nossa rotina normal. Então, como que a gente consegue projetar algo que faça sentido para você? Mas não aquela vida que é socialmente imposta para gente, ou a vida que está no Instagram ou nas redes sociais. E para isso, eu gostaria de dividir com vocês como que o pensamento do design, como o design, o design ou o design thinking podem nos ajudar a fazer esse reprojeto da vida. Vamos revisitar alguma dos conceitos do design. Design é um termo muito difundido e que tem diversos conceitos, diversas definições. Eu gosto muito dessa definição, que é do livro O Papel do Design na Inovação, de Celine Moedas. Tá, o que é o design? Design é um processo consciente, que a gente toma decisões conscientes para que uma ideia se transforme num resultado, numa solução. Se a gente pensar na tradução desse termo, design é um verbo. Então, design significa projetar. Projetar o quê? Projetar algo para alguém. Como o design tem no centro, um dos pilares principais do design é colocar o ser humano no centro das decisões, projetar a vida é projetar a vida para nós mesmos. Então, nos colocar no centro dessa tomada de decisão. Mas quando a gente para pensar em vida, a gente fala assim, mas por onde a gente começa? Só que em vez da gente pensar em vida, vamos pensar no design. Os designers, eles sempre começam qualquer projeto tirando uma fotografia do momento, do que já existe sobre o desafio que a gente quer resolver. Então, por exemplo, no caso da nossa vida, por onde a gente começa? Vamos começar tirando uma foto da nossa vida. O que a gente sabe da nossa vida? O que a gente pode buscar? Que perguntas que a gente pode fazer sobre a nossa vida para que a gente tire um retrato do momento? Porque é daqui que a gente vai partir. Então, vamos entender um pouquinho esse nosso desafio. Para entender esse nosso desafio, os autores do livro Design Your Life, eles enumeram algumas atitudes que são básicas no pensamento dos designers. A primeira delas é ser curioso.
Sejamos curiosos sobre a nossa vida ou sobre qualquer projeto que estejamos planejando e desenvolvendo. Então, o que seria essa curiosidade? Vamos fazer perguntas por quê? Vamos buscar. Por exemplo, dando um exemplo da minha vida, quando eu fiz esse redesenho da minha vida profissional, eu fui curiosa. Chegou em algum momento que eu pensei, preciso fazer diferente, não está dando certo essa forma de fazer marketing, não está me completando. Eu fui curiosa. Eu comecei a buscar, comecei a fazer perguntas, inclusive para o Google. Então, através dos algoritmos, eu encontrei o design e o design thinking. Eu fui curiosa, eu busquei, é aquela curiosidade da criança. Isso a gente deve carregar em qualquer projeto que a gente esteja trabalhando. Segundo, tentar, arriscar. Aqui eu tenho um exemplo. O meu sobrinho, ele tem 18 anos e vai fazer o teste nacional para as universidades no próximo ano. Ele quer fazer jornalismo esportivo. E ele está arriscando, ele está prototipando, ele está tentando. Ou seja, ele e um grupo de amigos dele, que tem esses mesmos interesses em esporte, abriram uma revista digital. E estão eles escrevendo os textos deles. Eles estão arriscando. Pode ser que nesse teste, nesse risco que ele está correndo, ele chega assim, não é bem isso que eu quero. Ou então ele vai chegar, é exatamente isso que eu quero. Então tentar arriscar, não é anular a vida que você já tem. Ou seja, ele não vai anular a escola e nem o exame nacional que ele tem que fazer. Mas ele já está testando. Enfim, terceira atitude que é muito importante, é a gente conversar com pessoas chaves. Nós somos seres humanos e nós precisamos socializar. A gente não consegue, não adianta a gente ter essa ideia dentro da gente que a gente vai conseguir resolver e ser especialista em todos os assuntos. Não, nem na nossa vida a gente consegue. Então a gente precisa conversar com pessoas chaves. Aquelas pessoas com quem realmente a gente possa contar, que elas possam dar feedback para a gente, que seja o feedback que a gente vai andar para frente. E não só concordar com a gente, que vai realmente nos ajudar nesse nosso novo projeto. Quarta atitude muito importante, não ter medo de errar, não ter medo de pivotar, de iterar o projeto e não parar de consertar se não der certo. Não deu certo? Beleza, eu tentei aqui. Meu sonho era ter uma cafeteria. Eu tenho uma amiga que tem uma cafeteria, fui passar um dia na cafeteria. Caramba, não é isso que eu quero. Então vamos tentar uma outra vida. A gente não precisa, só porque eu me formei em gestão, que eu tenho que passar a vida inteira trabalhando em administração. Não! Aos 40 anos, eu pivotei. Poxa, gostei desse pensamento do design. Isso aqui faz sentido, vou levar isso para minha empresa. E estou numa nova vida. Há 3 anos eu estou numa nova vida. Tendo essas 4 atitudes internalizadas, a gente tira uma fotografia. A gente pode tirar uma fotografia. Se vocês tiverem aí algum post-it, um papel, uma caneta, pegue para a gente tentar ter um gostinho desse início de projeto, de redesenhar nossa vida pelo pensamento do design. Na psicologia positiva, encontrar a coerência da nossa vida é o que faz a gente caminhar levemente. A vida sempre vai ter obstáculos? Sim, como qualquer projeto. Sempre tem um obstáculo que a gente tem que fazer um retorno, tem que voltar atrás, tem que pivotar, tem que iterar. E assim são os projetos, são vivos. Então vamos pensar na tríade da nossa vida. Coloca aí no post-it o que é vida para você. Mas numa palavra ou numa frase, só para a gente poder fazer esse primeiro exercício. Segundo, o que é trabalho para você? Para que você trabalha? Por que você trabalha? O que você quer ao trabalhar?
numa palavra ou numa frase para ficar curto. Terceiro, quais são suas crenças? Em que você acredita? Aonde você quer chegar com as suas atividades? Tendo essa tríade, a gente precisa achar uma coerência, a gente precisa achar uma história coerente que conte, que ligue esses 3 pontos, para que a gente se sinta confortável com a nossa vida, independente dos percalços que a gente vai escolher. Isso é o mapa da sua vida, onde a gente pode encontrar padrões, aonde eles estão caminhando juntos, aonde eles estão caminhando para sentidos opostos e aonde eles se complementam para poder chegar aonde a gente quer. Então aqui a gente consegue ter uma fotografia, a gente consegue ter um mapa. Guarda esse mapa. Aí eu convido vocês para um outro exercício. Por idear algumas vidas possíveis na nossa vida, algumas ideias sobre a vida que a gente pode viver a partir de agora, porque é muito importante a gente pensar nesse ponto aqui, porque, por exemplo, por enquanto a gente está no momento de emergência, né? A gente está tendo que ficar isolado por causa da pandemia, mas e depois? A gente precisa planejar a retomada. A gente precisa pensar aonde a gente quer chegar, que mundo que a gente quer pós-pandemia, o que eu quero deixar de legado na pós-pandemia. Então, isso é um momento bom para a gente idear. Vamos idear 3 vidas possíveis que a gente possa ter. Pega de novo o post-it. O primeiro post-it escreve aí a sua vida de hoje. Ah, precisa ser profissional, pessoal, amorosa? Não. Coloca o ponto que mais te salta os olhos no momento de hoje. Pá, sua vida de hoje. Se a sua vida hoje não existisse mais, ou seja, não existisse, no meu caso, não existisse mais o pensamento do design, se tivesse desaparecido, ninguém mais pensa nisso, isso não existe em nenhuma literatura. O que eu faria? O que eu faria se não existisse mais esse saber do design? Terceira, se dinheiro e reputação não fosse problema, o que quer dizer isso? Se eu tivesse o dinheiro suficiente para fazer o que eu quisesse da vida e se ninguém fosse me julgar. Então, por exemplo, eu tenho 44 anos. O meu sonho hoje, se não fosse dinheiro e reputação, eu queria ser atleta. Eu queria ser atleta. Queria ser levantadora de peso. Adoro. Esse seria o meu projeto de vida se não fosse problema. Então, de um lado, você tem uma tríade, que é a fotografia do seu hoje, que é o que é vida para você, o que é trabalho e quais são suas crenças. De um outro, você tem 3 ideias do que você poderia ter. Ou a vida de hoje, que a gente pode pensar, pô, minha vida de hoje é maravilhosa. Maravilhosa. Ok, a gente tem como torná-la ainda um pouco melhor, fazer um pouquinho mais, tem algum tempo que a gente tem ocioso, ou um tempo que a gente quer mais pra gente, o que a gente pode melhorar? Tem uma segunda que é assim, se isso aqui fosse por água abaixo, o que eu faria? Qual seria a primeira coisa que vem na minha cabeça? E o terceiro é aquele sonho, meio maluco. Então você tem 3 ideias e tem aqui a sua coerência. A gente consegue fazer uma conexão entre essas 3 vidas e a nossa coerência? Qual é a informação que você escreveu aí no post-it que mais te saltou os olhos? Que deu um insight? Qual que a gente gostaria de investigar mais? Qual dessas 3 vidas? E qual das dicotomias da nossa coerência a gente gostaria de trabalhar? Que tal juntar? Que tal a gente fazer um mapa mental? A gente coloca no meio essa ideia. E vai ligando a ideia, o que lembra? Por exemplo, eu quero ser levantadora de peso. Levantadora de peso me lembra em saúde. Saúde me lembra o ar livre. O ar livre me lembra poder trocar com as pessoas. Pronto. Daí eu já consigo tirar, quem sabe, uma ideia.
um embrião de ideia para que a gente possa prototipar. Como que seria, né, um protótipo da vida? A gente conversar com as pessoas. A gente pode conversar sobre essa nossa ideia. A gente pode vivenciar essa ideia, como eu dei o exemplo da cafeteria. Então, a gente tem várias formas de prototipar. Quando a gente começa a colocar no papel essa nova ideia, fazer um mapa mental ou pensar num propósito, num protótipo, a gente está começando uma nova jornada. E é assim que os designers eles trabalham em qualquer projeto. E existe projeto mais interessante do que a vida? Não. Até porque quem são os protagonistas desse projeto? Somos nós mesmos. Então é a gente trabalhar para a gente. Afinal, se você levar essas atitudes para todos os projetos que você esteja desenvolvendo, e o mais interessante de todos, que é a sua vida, a gente consegue colocar em prática qualquer ideia e transformar essa ideia numa solução. Então, não esqueça, sejam curiosos sobre a sua vida. Tente, arrisca. Você não precisa deixar a vida que você tem hoje, mas você pode prototipar uma nova em paralelo. Converse com as pessoas chaves, aquelas que realmente vão te jogar para frente. Não tenha medo de terar, de pivotar, de falar deu errado, mas não parar. Afinal, o que é a vida? A vida é um eterno protótipo. A gente está sempre prototipando uma nova ação. É lógico que esse bate-papo que a gente teve aqui hoje, ele é apenas uma parte de todo esse caminho e esse processo não linear do design. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre Design Your Life, esse é o livro do Bill Gurnett e do Dave Evans, que vale muito a pena vocês lerem. Ou se vocês quiserem bater um papo sobre esse assunto, vocês podem me contactar através do Facebook, do podcast e do LinkedIn. Gente, muito obrigada. Gostei muito de dividir isso com vocês. Até mais!